E aí estamos nós com a fantástica genética, a grande ciência do século XXI, que tem feito maravilhas, produção de hormônios, vacinas, mas também revelando a todos os seres vivos, humanos, que nós estamos sujeitos a alterações, a desestruturações do nosso material genético. Nós vamos analisar uma questão que fala exatamente sobre essas alterações conhecidas como mutações. Então vamos ver um texto inicial sobre isso aí. Pesquisa coordenada pelo geneticista Kari Stefansson, da Islândia, publicada na revista Nature, revelam que quanto mais velho é o homem no momento da concepção, maior é o risco de ele transmitir novas mutações genéticas a seus descendentes. 3% dessas alterações estão associadas a doenças como autismo e esquizofrenia. Isso ocorre devido a um envelhecimento no processo de formação dos gametas masculinos que começa na puberdade e normalmente continua durante toda a vida do homem, ocasionando um aumento da probabilidade de que anomalias aconteçam. Vejam nesta imagem o óvulo a ser fecundado. Aqui, esquematicamente, um espermatozoide. E numa imagem, nós temos aqui o simbolismo do DNA, formado por moléculas muito bem conhecidas, que são a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Estas moléculas, elas vão se associando até formar toda a estrutura do DNA que contém as informações genéticas para a formação de um novo indivíduo. Lembre-se que também esse DNA deve estar presente no óvulo. Só que, é claro, este DNA é proveniente da mãe e aqui do pai. Os erros a que se refere o texto podem acontecer por alterações nessas pequenas moléculas que aqui se encontram: adenina, timina, citosina e guanina. Essas 4 letrinhas formam o alfabeto de todos os seres vivos. É o alfabeto com o qual se escrevem as informações genéticas para criar um novo indivíduo. Notem que esse DNA é formado de 2 fitas. Essas 2 fitas, uma de um lado ou do outro, elas se interligam através destas moléculas. E é a sequência destas moléculas, de 3 em 3, que formam as palavras. Palavras que nos dão a receita de como fabricar um ser vivo. Notem mais, esse DNA pode realmente sofrer alterações. Então, de acordo com o texto, quanto mais velho fica o homem, mais erros podem acontecer. Porque a cada minuto, um homem fabrica cerca de 1 milhão de espermatozoides. Isso durante toda a vida. Nem sempre isso vai acontecer de uma forma perfeita. Alguns erros nesta produção desses espermatozoides devem acontecer. Normalmente, algo em torno de 10% dos espermatozoides acabam saindo com erros, com defeitos. Muitos deles chegam a apresentar 2 caudas, 3 caudas, 2 cabeças. Estes espermatozoides, naturalmente, são eliminados. De que forma? Por uma seleção natural. Eles não conseguem avançar pelas trompas para fazer uma fecundação. Eles morrem no caminho. Um espermatozoide, para conseguir fazer uma fecundação de um óvulo, ele deve nadar no interior do corpo da mulher cerca de aproximadamente 12 horas, até chegar lá e fazer a fecundação. Esses espermatozoides com defeitos grosseiros não conseguem. Entretanto, com o passar dos anos, erros aqui dentro, erros muito pequenos, conseguem aparecer. E estes erros não serão eliminados da mesma forma. São espermatozoides, na sua forma, na sua estrutura, normais. Então, dessa forma, eles vão conseguir, eles vão chegar e eles podem fecundar. Não é um grande número, mas a probabilidade, como nós vimos, ela existe.
E dentro disso, 3% é significativo. Poder nascer uma criança com autismo ou uma criança com esquizofrenia. Então, este erro existe, esta possibilidade é real. Mas quando nós falamos na produção de novos espermatozoides durante toda a vida de um homem, e olha, 1 milhão de espermatozoides produzidos por minuto não é pouca coisa. Aumenta realmente a probabilidade de aparecerem esses erros. Isto porque o DNA, que é a estrutura que está aqui simbolizada, ele precisa ser copiado, duplicado. O termo técnico é replicado. Ocorre a replicação do DNA nas células dos testículos de um homem para a formação de novos DNAs para a produção de novos espermatozoides, porque cada espermatozoide desse deve ter o seu conjunto de filamentos de DNA correspondente à metade das informações genéticas de um homem. Da mesma forma, no óvulo. No óvulo nós vamos ter também a metade das informações genéticas naqueles filamentos de DNA da mulher. Entretanto, a duplicação para formar o DNA nos óvulos, ela já aconteceu na formação embrionária da mulher. Uma mulher adulta, ela não estará mais fazendo produção de novas moléculas de DNA para formarem-se os óvulos. Esse material já está pronto quando ela era um feto. E ali, ela muito nova, as probabilidades de erros também acontecem, porém muito menor. Então, a probabilidade de um erro aqui é menor. A probabilidade aqui, quanto mais vive o homem, como foi dito, maior a probabilidade de erro. Nós vamos ver como é que é feita agora esta duplicação ou replicação de um DNA. Você tem um DNA dentro de uma célula. Como é que essa célula produz uma cópia exatamente igual? Se não houver erro. Como é que ela faz uma cópia? Como é que ela faz esta replicação? Então nós vamos mostrar isso para vocês numa animação que vai realmente detalhar todo esse processo. Vejamos. Aqui você tem a representação de uma molécula de DNA, ou um segmento, um pedaço. Porque, na realidade, o DNA existente dentro de uma célula, ele acaba sendo extremamente grande, na ordem dessas pequenas moléculas As, T, Cs e Gs, formando pares com o outro lado, na ordem de 3,2 bilhões de pares de moléculas. Cada molécula desta é chamada nucleotídeo. 3,2 bilhões de pares. Portanto, 6,4 bilhões de nucleotídeos. Aqui está um pedacinho desse DNA. Aqui embaixo estão representados por esses símbolos as moléculas chamadas enzimas que vão trabalhar para conseguir fazer a duplicação ou replicação deste DNA. Vejamos, uma primeira enzima vai entrar aqui pelo lado direito, vamos ver então, observe, e começa abrindo o DNA em duas fitas. Essa abertura, na próxima etapa, vamos ver, ela continua. E agora começa a entrar uma outra enzima que vai trazer mais destas pequenas moléculas para ir encaixando de um lado e do outro, observem, formando assim o início de um novo DNA em cima e de um novo DNA embaixo. E isto é feito usando o que já existia embaixo como um molde. E novas moléculas vão se encaixando no lado de cima. Notem, aqui, nesta pequena região, está representado o filamento em vermelho. Aqui embaixo, o original estava em azul. Notem, essas cores diferentes representam que aqui, em vermelho, ocorreu algum erro. Isto já pode caracterizar, eventualmente, uma mutação. Vamos ver na sequência o trabalho que vai continuar. Enzimas vão continuar aqui, lá em cima, a duplicar, em cima e embaixo.
Em cima já terminou o trabalho, embaixo ainda falta um pedacinho. Então, a enzima volta, venha, complete esta formação. Notem, novo erro aqui na ponta. Mais um erro aqui. O DNA já está duplicado, já são 2 DNAs, mas apresenta erros. Felizmente, as nossas células têm enzimas que vão conferir se não há nenhum erro. Estas enzimas vão entrar agora para fazer essa correção. Vejamos. Observem, a enzima aqui já entrou, já corrigiu aqui. Já entrou do outro lado, já corrigiu lá. E vai passar por todo o DNA conferindo. Vamos ver. Corrigiu. Não tem mais nada em vermelho. Foi tudo corrigido dessa vez. Mas, numa outra vez que isso aconteça, pode haver o erro e a enzima falhar. Aí é que está o perigo. Se ela falhar, vai ficar o erro. Ficando o erro, isso vai ser uma mutação, que é uma alteração no DNA. No finalzinho, ainda algumas ligações serão corrigidas para que tudo saia normal. Vamos ver agora no movimento contínuo. Aí está, abrindo, duplicando, terminou a duplicação, agora a conferência, as correções, completando-se todas as ligações e no final nós temos então 2 moléculas, desta vez perfeitas, de DNA. Veja bem, isso é um processo maravilhoso. Faz-se uma cópia do material genético que você possui. Depois, é feita uma conferência para ver se não tem nenhum erro. As ligações são verificadas uma a uma. Se houver qualquer alteração, as enzimas vêm e corrigem. Mas, como eu já disse, esse processo não é infalível. Pequenos erros, às vezes, trazem grandes consequências. E isto é que caracteriza as mutações e os erros que nós todos estamos sujeitos. Quando pegamos o nosso DNA, fazemos cópia dele e mandamos a metade desse DNA para termos um descendente à nossa semelhança. Muito bem. Agora, numa próxima tela, nós vamos poder entrar direto num questionamento envolvendo todo este conceito, todo esse conhecimento que nós acabamos de analisar. Vejamos. Em um experimento sobre mutações, pesquisadores estavam analisando um segmento de DNA que contém a região codificadora de uma proteína humana. Esse segmento de DNA foi inserido em um plasmídio bacteriano e passou a ser expresso em bactérias Escherichia coli. Durante a transcrição, esse segmento foi produzido um RNA mensageiro contendo 180 códons, sendo que há um códon de parada da tradução no códon número 139. Vamos analisar o que foi dito nesse texto. Inicialmente, esse DNA ele codifica uma proteína humana. Notem, as proteínas são as principais moléculas que formam o nosso corpo. Os nossos anticorpos são feitos de proteína. As membranas das nossas células são proteína. A membrana do núcleo é proteína. Então, tudo envolve proteína. As nossas enzimas são todas proteicas. Dessa forma, cada proteína, para ser fabricada dentro do nosso organismo, ela precisa, digamos, ter a receita que ensina exatamente como fabricar aquela proteína, para que ela não tenha nenhum defeito. As receitas dessas proteínas são exatamente os genes, que são pedaços, segmentos do enorme DNA de uma célula humana. Estes genes são receitas de como fabricar aquelas proteínas. É isso que o texto falou, que codifica a produção de uma proteína. Em seguida, ele diz que esse segmento de DNA foi inserido em um plasmídio bacteriano. Esse plasmídio bacteriano vem a ser um DNA bacteriano.
de uma bactéria, um ser microscópico unicelular muito simples. Pega-se o segmento de DNA humano e coloca-se junto com o DNA desta bactéria e esse material anexado, ligado, estando junto agora, é recolocado dentro da bactéria. A bactéria vai reconhecer aquele DNA como se fosse dela, porque DNA é feito de adenina, timina, citosina e guanina em todos os seres vivos deste planeta. Seja uma bactéria, seja um ser humano, seja uma planta, é DNA feito dessas 4 moléculas, formando as nossas receitas. A bactéria, quando ela recebe aquele DNA, que não é dela, e ela interpreta como se fosse dela, ela começa a seguir aquela receita e começa a fazer a proteína humana. Esse processo é usado para fabricar a insulina humana dentro de bactérias para ser injetado nos diabéticos, que não têm a insulina ou a têm de forma errada. Em seguida, fala-se na transcrição deste segmento. Significa fazer uma cópia deste gene para utilizá-lo. Nunca uma célula vai utilizar o gene original. Ela tira uma cópia. E se esse se estragar? Não tem problema, essa cópia pode estragar. Guardado o gene original, é uma segurança. Vejam, isto é a transcrição deste processo. Quando se forma a cópia do gene, é chamada de RNA. Essas moléculas chamadas de RNA são cópias da receita, cópias daquele gene original. Depois, este RNA, chamado de mensageiro, ele vai levar esta mensagem que ele copiou do gene até os ribossomos, que são as estruturas que vão fabricar realmente as proteínas que o nosso corpo precisa para ser formado e mantido. São os RNAs mensageiros. Aqui diz que houve a formação com 180 códons. Já já nós vamos ver na próxima imagem o que é um códon. E houve, entretanto, uma parada. Quer dizer, você tem uma receita e de repente tem um sinal ali de pare. Aqui terminou a receita. E diz que isso aconteceu no códon número 139. Quer dizer, na informação. Entenda como códon a informação da receita. E no final, o questionamento é esse. Nesse caso, é correto afirmar que a proteína resultante da tradução, a tradução é a etapa final, a hora que já está se fabricando aquela proteína. Isso é igual seguir uma receita na cozinha. Vou fazer um bolo. O gene é a receita. Eu faço uma cópia, guardo a receita original, esta cópia é o RNA mensageiro. Levo esta cópia para a cozinha. Lá eu vou ler essa cópia e vou fazer o meu bolo. O bolo é a proteína, é o produto final. E eu, cozinheiro, sou o ribossomo. O ribossomo é que vai comandar toda esta magia. Eles querem saber, neste caso, é correto afirmar que a proteína resultante da tradução, da confecção da proteína desse RNA mensageiro, possui. Eles vão querer saber quantos ingredientes vão nesta receita. Num bolo, de repente, vão lá 10 ingredientes. Aqui, quantos ingredientes vão existir? Se mandou parar na informação 139. Vamos ver, antes de dar a resposta, vamos ver, primeiro, o que é a transcrição. Como é que copia essa informação e forma-se um RNA mensageiro? E depois vamos ver como é que é feito o trabalho final para fabricar aquela proteína. Então, nós vamos ver agora mais uma animação mostrando o fenômeno da transcrição genética, que é, a partir do DNA, gene, formar-se um RNA mensageiro. Aqui está, transcrição. Novamente, nós temos aqui um segmento de DNA. Em algum lugar começa o gene, em algum lugar ele termina.
Quem é que sabe onde vai começar e onde vai terminar esse gene? Quem sabe são as enzimas das células. Num primeiro movimento, se aproxima ali uma enzima. Ela vai localizar onde é o início do gene e vai entrar nesse DNA e vai começar a abri-lo e copiá-lo. Esta cópia que está saindo aqui embaixo já é o RNA mensageiro. Quando ela chega ao final, há alguma informação, há alguma trinca, um conjunto de 3 destas moléculas que estará dizendo para a enzima: aqui terminou. Aqui acabou a receita. Para lá já é outra coisa. A nossa receita, o nosso gene, terminou aqui. Então a enzima, ela estava abrindo, copiando e imediatamente, já voltando a fechar o DNA, a receita original, para guardá-la, a enzima então agora vai terminar o serviço, vai embora, deixa aqui do ladinho uma cópia. Este é o RNA mensageiro. Note que este RNA mensageiro, ele é formado, na realidade, 3 em 3 moléculas, sempre múltiplos de 3. Cada 3 moléculas tem uma informação sobre um ingrediente desta receita, desta proteína. Vocês imaginem, se fosse uma receita de bolo, eu estaria lendo assim: primeiro você deve colocar farinha, depois os ovos, depois o leite, depois o fermento, depois o açúcar, ingrediente por ingrediente. E isto, então, é a cópia da receita que é usada e que, posteriormente, vai ser lida, traduzida, porque essas informações estão todas em código. Não está escrito isso em português ou em inglês, está escrito na linguagem genética chamada de código genético. E isso precisará ser traduzido. Por isso, a próxima imagem, ela vai nos mostrar também em animação como é que é feita esta tradução. Nós temos de traduzir estes códons. A ciência descobriu desde a década de 1960 o que significa cada trinca, cada códon. Cada códon, cada trinca, corresponde a um ingrediente das proteínas. E a química nos ensina que as proteínas são moléculas gigantes formadas por moléculas menores chamadas aminoácidos. Conclusão: cada trinca, cada códon, deve corresponder a um aminoácido. 2 códons, 2 aminoácidos. 3 códons, 3 aminoácidos. 4 códons, 4 aminoácidos. Até que vai existir um último códon dizendo fim. Aqui terminou. Este último códon, ele não vai corresponder a um aminoácido. Ele só diz fim, acabou. Então você já pode começar a deduzir que se, na questão que nós estamos analisando, existem 139 códons, o último códon, ele indica apenas fim. E os outros 138 anteriores, cada um deles indica um aminoácido. Cada códon um aminoácido. 2 códons, 2 aminoácidos. 138 códons, 138 aminoácidos. E o número 139 não indica mais nada a não ser fim. Vamos ver a próxima animação em que nós vamos poder ver este processo em movimento. Novamente, enzimas e ribossomos vão se aproximar para fazer todo esse trabalho. Vamos ver. Inicialmente, se aproxima aqui uma primeira parte de um ribossomo e começa a ler para descobrir onde é o início da nossa receita. E aí ele vai fazer a leitura e vai pedir auxílio de pequenas moléculas, chamadas de RNAs transportadores, que tragam os aminoácidos representados aqui, olha. Este pequeno quadrinho é representativo de um aminoácido. Aqui está se aproximando agora um segundo componente, é uma segunda metade do ribossomo. Já já vai se encaixar aqui. Mas antes, vocês podem observar também
que o RNA transportador também tem uma trinca. E ele deve se encaixar no local exato. Deve ser feita a tradução. Aqui diz assim, AUG. Esta palavra está querendo dizer, traga o aminoácido metionina, este verdinho. E o RNA transportador, que é, digamos assim, os nossos motoboys celulares, de grande importância, vão trazer este primeiro aminoácido. Em seguida, o ribossomo, que é essa estrutura toda, vai fazer a leitura de um segundo códon para que chegue um segundo aminoácido. Esses dois aminoácidos são os dois ingredientes já da proteína, os dois primeiros. Eles devem ser interligados, devem ser unidos. Quem faz isso é o próprio ribossomo. A parte de baixo faz a leitura das informações da receita. E a parte de cima maior vai fazer a interligação, como nós vamos ver na sequência. Vejam, olha lá, o ribossomo empurrou este aminoácido para ser ligado com este outro aqui. Então já temos dois aminoácidos. Agora, na próxima etapa, vamos ver, o ribossomo se desloca e faz a leitura de mais um códon e traduz para saber qual é o próximo aminoácido. E quem é que vai trazer o próximo aminoácido? Outro RNA transportador. Veja, aquele já foi dispensado, ele já fez a entrega dele, chega mais um terceiro, trazendo mais um aminoácido correspondente a este códon. Então é o terceiro códon, é o terceiro aminoácido. E eles devem ser interligados, como nós vamos ver. Olha, eles estavam dois aqui, vieram para cá e se uniram ao terceiro. E agora, ribossomo desloca-se para a direita, aquele RNA transportador vai ser liberado e aí vem mais um. Mais um códon foi lido, mais um aminoácido foi realmente trazido até aqui. Esses três devem se unir a esse que chegou. E assim vai, sucessivamente. Lê, obrigado para aquele e até que, de repente, digamos, terminou a receita. Olha o códon aqui de final. Um códon indica final. Vem uma enzima aqui também que vai ajudar nessa informação. Diz, ó, realmente, aqui acabou, terminou. E aí, o que vai acontecer? Veja só. O ribossomo se abre. O último RNA transportador é liberado e nós temos todos os aminoácidos interligados, a proteína está pronta. Veja, a proteína pronta vai ser utilizada pela célula, de alguma forma. Pode ser uma enzima que foi fabricada, pode ser um anticorpo que foi fabricado. Vamos ver novamente todo esse processo? Realmente bastante interessante, num movimento só. O ribossomo se aproxima, começa a chamar os RNAs transportadores, eles vão chegando, o ribossomo vai juntando os aminoácidos, vai formando a sequência desse aminoácido que vai constituir-se na proteína, e assim sucessivamente, até que quando terminou, o códon de final é lido, terminou o serviço. Aqui, esquematicamente, nós tivemos 4 códons mais um, 5. O quinto códon não mandou trazer um quinto aminoácido. Foram 4 aminoácidos, 5 códons. Por quê? Porque o último só indica final. Dessa forma, você pode observar que, voltando à ideia da pergunta do teste que nós estamos analisando, ali falava em 139 aminoácidos. Se são 139 códons, nós não vamos ter 139 aminoácidos. Nós vamos ter um a menos, porque o último códon não indica aminoácido, ele indica só final. Então, se são 139, mesmo que existam 180 ou milhões, não importa. Interessa que do início até o final são 139 para este tipo de informação. Então, nós eliminamos o número 139 e sobram 138 códons, 138 aminoácidos correspondentes. Então, com isso, nós podemos analisar as alternativas. Aí estão
180, 139, 138, 179, 140? Como nós já pudemos analisar, nós vamos encontrar 138. Um a menos do que era o número de códons. Eram 139 códons. Aminoácido, um a menos, volto a frisar, o último só indica final. Então, dessa forma, nós podemos analisar e ver em movimento acontecendo isso. E isso está acontecendo em cada célula do nosso corpo. Só o fígado humano produz a cada minuto mais de 1 milhão de moléculas de proteínas. Nós existimos porque nós temos a estruturação de um corpo à base de proteínas. As enzimas, repito, os anticorpos, a formação das estruturas da célula, tudo isso depende das proteínas. E para fabricar as proteínas, nós temos de ter a receita, que é o gene, que é copiado por transcrição, forma-se o RNA mensageiro, que é traduzido, tradução genética, pelos ribossomos e os RNAs transportadores, e com isso interpreta-se a informação e temos a fabricação das proteínas. Muito bem. Com isso, gente, nós tivemos aí um dos assuntos mais importantes em todas as provas, todos os vestibulares do Enem e qualquer outro no nosso país. Os vestibulares focam isso, porque isto é a ciência biológica mais atual. É a grande maravilha que nós temos no século XXI em termos de ciência. DNA, RNA, transcrição, replicação, tradução, tudo isso fantástico. Então, espero que realmente isso apareça nas provas de vocês, especialmente aí do grande vestibular do Brasil, que é o Enem. Uma boa sorte para vocês, sucesso!